Antes da gente iniciar, hoje é mais uma das marcas dos 2 anos da nossa casa, né? Nós fundamos o centro já tem 2 anos, vai fazer 2 anos agora. E quando nós nos deparamos com uma dificuldade quanto a um lugar para nós nos continuarmos as tarefas da Fraternidade Jesus Amigo, fomos acolhidos então pelo Centro Espírita Lar de Jesus, o que para a gente é um presente de Deus, né? E uma oportunidade de aprendermos juntos e continuarmos trabalhando. Então, o que é mais importante não é o lugar, porque Chico começou debaixo de um pé de abacate. Nós então já estamos no lucro que nós não vamos tomar chuva. E sendo acolhidos, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, aquele que nos acolhe, aquele que nos orienta e aquele que guia nossos passos. E dizer ao bom Mestre: obrigado, Senhor, por nos conceder a oportunidade de aqui estarmos, em um lugar onde nosso refazimento físico e espiritual acontece mediante a sua misericórdia, em conformidade com o nosso merecimento. Aos bons espíritos enviados pelo Senhor, pedimos nesse momento que inspire nossos pensamentos e inicie desde já a renovação de nosso ser, nos encorajando a dar os passos necessários ao melhoramento de nós mesmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, e assim. Hoje, para nós refletirmos, eu separei uma mensagem do mesmo livro que nós fizemos a nossa reflexão da semana passada. Por que eu tenho escolhido esse livro, Vigiai e Orai? Irmão José, um espírito que tem a capacidade de sintetizar aquilo que Jesus quer trazer para a gente, um linguajar simples, nesse livro ele nos propõe a olharmos para dentro de nós mesmos. A, no fundo, olharmos e nos autorresponsabilizarmos pelas graças que temos em nossa vida, como uma consequência da nossa reforma íntima, dos nossos passos de evolução moral que vamos conquistando ao longo das encarnações. Mas irmão José, espírito que psicografa esta obra, coloca também sobre a nossa responsabilidade as mazelas que nos acontecem, não deixando de forma alguma que nós passemos para o outro a responsabilidade dos males que nos ocorrem. Remontando o Evangelho segundo o Espiritismo, sabemos que a causa dos males estão ou nesta encarnação, porque às vezes a gente quer, como espírita, às vezes a gente quer jogar culpa para as outras porque nós não lembramos, mas o nosso mau uso do livre-arbítrio nessa encarnação já nos traz algumas más consequências no hoje, no agora, mas quando não conseguimos identificar, depois de passar por uma análise, de nós termos coragem de olhar para nós mesmos, sabemos que os males podem ser oriundos, provenientes das outras encarnações. Sendo Deus muito bondoso, não nos deixa lembrar das últimas encarnações. Porque aqueles resgates que por amor viemos consolidar nessa vida, se tivéssemos plena consciência, não sei se conseguiríamos. Se olhássemos para o nosso filho, para o nosso esposo, para a nossa esposa, e víssemos o desafeto de outrora, e que hoje, pelo esquecimento, aprendemos a amar. Irmão José, nessa mensagem de hoje, chama Se Já És Capaz. Às vezes nós esperamos muitas boas oportunidades para trabalharmos na seara de Jesus. Esperamos momentos específicos ou estarmos bem para depois cuidarmos do outro. Mas como diria o mentor de nossa casa, o Dr. Rafael,
é necessário dar do que nós não temos. Porque nem sempre, quando chegamos à casa espírita como voluntários, estamos em um estado de paz muito grande. Mas no trabalho, aprendemos a alcançar a paz. E cuidando da dor do outro, curamos as nossas. Porque se fôssemos esperar estarmos curados ou bem demais para depois nos propormos ao trabalho, nenhuma instituição religiosa, nenhuma instituição caritativa aconteceria. E aí, irmão José nos fala assim: se já és capaz de velar a cabeceira de um doente, de ouvir sem pressa a conversa de um amigo, de prestar uma informação detalhada a um transeunte que te interpela, de visitar quem esteja acamado, predispondo-se a estar com ele alguns minutos, rendendo um familiar que necessita de descanso, de escrever uma carta, demonstrando interesse pelo companheiro distante, de prestar serviço voluntário numa instituição beneficente, de receber alguém com cortesia em sua casa, sem mostrar aflição pela lida doméstica interrompida, então já estarás no exercício do verdadeiro devotamento, que significa dar muito mais daquilo que somos do que daquilo que temos. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que chama Fora da Caridade não há salvação, que nos mostra que a mensagem de Jesus, ela tem que ser lida, ela tem que ser estudada, ela tem que ser aprofundada, mas jamais criarmos em nós um sentimento de intelectualismo e sabermos falar muito bem das mensagens de Jesus, citarmos as fontes e não introjetarmos no coração. E não conseguir com que ela crie vínculos em nós que nos predisponha a, nas oportunidades, colocá-la em prática. E irmão José nos traz a mensagem: se já é capaz. Porque a mensagem espírita não é uma circunstância especial. O cristianismo em si, ele é por toda hora. Ele é para o cotidiano. Porque foi no cotidiano que Jesus se mostrou o Messias, o Cristo. Foi no cotidiano que ele curou, foi no cotidiano que ele ensinou e no cotidiano que ele amou. Sem jamais desvincular de suas obrigações como filho ou em contribuição ao sustento de seu lar, quando junto a José, seu pai, trabalhava na carpintaria. E aí, Jesus, ele se mostrou como Cristo, como aquele que Deus enviara ao mundo para poder nos mostrar o caminho da redenção de nós mesmos. Foi na boda de Caná, uma festa de casamento. Não foi rodeado de espíritos puros, mas dançando, numa festa que tinha vinho, e o vinho para o judeu é sinal de alegria. Porque não cabe a nós que amamos ao Cristo e tentamos seguir seus passos, cara emburrada. Fechamento de nós mesmos. Numa outra mensagem desse livro, irmão José fala que o nosso grande desafio é aceitarmos quem somos e aceitar quem o outro é. E não querer que o outro seja diferente ou deixar de me aceitar da forma como sou. E aí, Jesus, ele não transforma pessoas como símbolo, ele transformou água em vinho. A transformação das pessoas aconteceram quando, enamoradas por sua mensagem, começaram a segui-lo. E mesmo aqueles no círculo mais próximo, como Pedro, tiveram suas recaídas. Tanto é que Pedro negou. Outros, as quedas morais foram grandes, porque animados pelo amor ao Cristo, transformou esse amor em paixão. E não vigiando e orando seus sentimentos, parou na superficialidade dos atos dos primeiros cristãos.
e como Judas, usou da desculpa de assistir aos pobres para trocar a vida do mestre por moedas. Mas foi nesse mesmo cotidiano que Jesus acolheu multidões nos montes para falar, por exemplo, o Sermão da Montanha, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde olhava com doçura para aqueles que o cercavam e dizia sobre bem-aventurados aflitos. Ele mostrava pelo cotidiano das pessoas que esse Pai e esse Deus não precisava de situações importantes, ao contrário, ele conhecia as misérias de nosso coração e ajudava a transformá-las. E esse Jesus, que agora, irmão José, refaz a sua mensagem de uma forma diferente, mas mantendo as mesmas características, atualiza essa capacidade de Jesus de agir no meio do povo, de não esperar muito, mas esperar o melhor de cada um, e fala que se já somos capazes de fazer alguma coisa, que façamos. E ele não começa com situações que nós não enfrentamos no nosso dia a dia. Ele começa assim: se já é capaz de velar a cabeceira de um doente, quantos de nós já não passamos por isso? Dentro de nossos lares, próximo das pessoas que amamos, ou no nosso círculo mesmo. E tendo alguém em enfermidade, e a pessoa que quando passa por uma longa enfermidade gosta de companhia, às vezes não uma companhia que fala, mas uma companhia que acolhe no silêncio, e identificar qual que é a forma como aquela pessoa precisa de nós, e não como a forma como nós queremos nos apresentar para a pessoa. Às vezes ela quer companhia, ela não quer conselho. Ela quer companhia silenciosa para ver um filme, uma novela. Ela não quer naquele momento parar para uma oração. E depois vai ter momentos que ela quer companhia para fazer uma oração. E não para conversar assuntos aleatórios. E como é difícil identificar a necessidade daqueles que nos rodeiam, não levando aquilo que nós queremos, mas levar aquilo que precisamos levar. Por isso que ele continua falando que é de ouvir sem pressa a conversa de um amigo. O ouvir já é hoje uma dificuldade. Quando a gente vai para a internet, tem crescido muito os números de canal no YouTube, uma plataforma de vídeo. Os influenciadores digitais crescem aos montes, porque temos hoje uma necessidade de falar e estamos perdendo o hábito de ouvir. Estamos perdendo a capacidade de parar e nos colocar em silêncio a ouvir. E ele continua que é o ouvir sem pressa. Outra grande dificuldade num tempo onde nós não sabemos lidar com o tempo. A gente quer tudo para ontem, vivemos numa sociedade ansiosa, e ou vivemos querendo que o futuro antecipe, ou vivemos procrastinando porque não temos coragem de enfrentá-lo. Por vezes, olhamos para o passado com um saudosismo inexistente, porque nem naquele passado que hoje reconhecemos como o melhor dos melhores, naquela época não estão vivos as virtudes dele. E esquecemos que só temos o hoje, o agora. E ouvir sem pressa, como é necessário. Na segunda-feira, quem tiver acesso ao Facebook ou ao YouTube, às 20 horas, o GEDIC, é uma fraternidade espírita lá de Caratinga, faz um estudo sobre um livro que chama Jesus e a Atualidade. É o primeiro dos livros da série psicológica de Joana de Ângeles, que é uma tentativa muito frutuosa
de trazer a psicologia clínica e a psicologia transpessoal espírita, trazida por um espírito, como uma forma de terapêutica para nós. E a gente participa desse grupo. E nessa semana, participamos, nós éramos 3 na sala virtual, e com tanto de gente participando. O estudo mexeu tanto comigo, e eu fiquei calado às 1h30 de estudo. Eu fiz só a prece inicial. E aí, quando o estudo terminou, um participante falou comigo assim: mas você ficou calado o tempo inteiro. Eu falei: para não falar besteira. Você me incomodou tanto com o que você falou, e me mostrou tanto de mim que eu ainda não tinha visto, que o silêncio foi minha melhor resposta. E aí eu fui reparar que quando nós nos propusemos a falarmos do Evangelho de Jesus, nós falamos muito e vamos às casas espíritas, assumimos palestras e perdemos a capacidade de ouvir a palestra do outro companheiro de doutrina espírita desarmado e só aprender com ele. E eu fiquei pensando qual foi a última vez que eu parei para escutar uma palestra espírita e não para falar sobre a doutrina espírita. E isso para a gente é um desafio. E como naquele momento eu pensei, por isso eu escolhi essa mensagem, mais por causa dessa frase, o ouvir sem pressa. Eu estou dando um exemplo de uma palestra maravilhosa, por sinal. Quem tiver como assistir, assista. Mas às vezes isso acontece lá dentro de casa. Quantos de nós queremos conversar dentro de casa e não temos com quem conversar? Ou nós temos e o celular não deixa. E resolvemos mandar um WhatsApp, que é uma excelente ferramenta de comunicação, mas não a melhor, que é olhar no olho e falar. Estamos ficando próximos dos longes e distantes dos pertos. E aí vamos perdendo a capacidade de depois mantermos um diálogo sincero, olhando nos olhos. Vamos perdendo a capacidade de acolher ou de deixar ser acolhido. E ele continua assim: de prestar uma informação detalhada a um transeunte que te interpela. Às vezes as pessoas param um cara aqui dos sitiantes que vem a Esmeraldas e pede informação de dentro do carro, e a gente já só pensa assim: gente, uma cidade tão pequena, não é possível que você não achou. Ao invés de falar, vira ali, vira aqui, faz isso. Mas e os transeuntes da vida? Será que quando alguém para e nos pergunta algo edificante sobre a nossa fé, sobre a doutrina espírita, sobre qualquer assunto bom, nós nos colocamos a escutá-lo e manter um diálogo duradouro, edificante, bom? Ou nós estamos preocupados que a casa hoje vai ficar sem varrer, então é melhor eu não escutar e não conversar com fulano do que varrer a casa, que eu já varri ontem, e que se eu não varrer hoje, eu não vou morrer. Eu posso varrer amanhã e ser o remédio que uma pessoa precisa hoje, apenas escutando. As pessoas olham para nós espíritas, e isso é uma das coisas que muito me incomoda, particularmente, é de achar que o espírito é santo. E não é. Tem suas dificuldades, tem suas desilusões, tem seus traumas, como qualquer pessoa. Nós somos mais um desses 7 bilhões de pessoas que temos no planeta encarnado e que buscam melhorar-se enquanto espírito. E as pessoas olham para nós e nós ainda não somos muitos espíritas. Mas alguma coisa às vezes enxergam em nós de diferente. E quando as pessoas rompem o preconceito em si, porque às vezes não conhecem a doutrina, quando rompe a si mesmo
e chega perto da gente para conversar e perguntar, assim, nem que seja, o que é o Espiritismo? Se nós não somos acolhedores, qual é a primeira porta de acesso da pessoa à informação? Como que é a acolhida? Ser acolhido é tão bom. Isso leva para todo sentido da vida. De visitar quem esteja acamado, predispondo-se a estar com eles alguns minutos, rendendo um familiar que necessita de descanso. É uma caridade dupla. Já foram visitar alguém acamado há muito tempo? E a pessoa quer conversar, quer contar caso, um idoso ele quer contar os casos antigos, e ali é uma caridade. Porque não doamos do que temos, doamos do que somos. Mas já viram pessoas que cuidam de idosos, de doentes, como elas ficam desgastadas? Como elas estão cansadas e por vezes irritadistas? E olhamos e falamos, nossa, que mau humor. Assim você vai fazer mal para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para o seu esposo. Mas no fundo é só cansaço. E o que precisamos é falar assim, fica aqui meia hora e deixa eu tomar um banho demorado. Um banho quente. Ou falar assim, passa essa noite aqui, porque eu quero dormir sem preocupar que pode precisar de mim. Porque a doença, quando está no início, a família inteira se comove. E todo mundo quer ajudar. E é o natural. Mas quando a doença permanece, não. Ficam os mesmos. E é engraçado, esses mesmos, por vezes, são ainda antipatizados com o tempo. Mas não vemos que é só cansaço. E quem observa isso, não tem coragem de chegar e falar, deixa eu ficar aqui um dia para você, vai descansar, vai fazer o que você quiser. Vai dormir, vai para um cinema, vai ler um livro, vai ver um filme, vai descansa. Deixa hoje eu cansar para você. E não temos coragem. E aí, continuamos falando que muito é de escrever uma carta demonstrando interesse pelo companheiro distante. É outra dificuldade nossa. O WhatsApp é ótimo. Mas há quanto tempo nós não escrevemos uma carta a próprio punho e falando que estamos com saudade? Dizer que amamos? Porque o WhatsApp parece que ele está ficando frio. A gente não tem tom de voz, é uma coisa mecânica, e às vezes o que a pessoa quer de nós é proximidade. De prestar serviço voluntário numa instituição beneficente. Olha que irmão José não falou numa instituição religiosa. Esmeraldas é uma cidade muito rica em instituições beneficentes. Os vicentinos têm um trabalho maravilhoso no lar dos idosos. Os evangélicos têm a tenda lá no bairro, lá no depois de Maville, que distribui alimentos, distribui a comida aos domingos. E é um trabalho maravilhoso. Os espíritos, a Associação Espírita Bezerra de Menezes, tem a Casa da Sopa Jesus de Nazaré, lá no Nova Esmeraldas, que é uma porta para tratamento espiritual pela caridade para qualquer voluntário. Das instituições não vinculadas à religião, nós temos a APAI, que faz um trabalho perfeito na valorização da pessoa com deficiência, que acolhe, que estimula, que desenvolve, que dá um tratamento especializado fantástico. Tem o Lais, que faz sua atividade, tem a Cruzada Feminina, que faz sua atividade. Isso que eu estou lembrando aqui. E será que em nenhuma nós nos enquadramos para doar do que somos e não do que temos? Será que em nenhuma? Porque se em nenhuma eu acho esse lugar, é porque eu ainda não me encontrei. E não porque o lugar não está pronto para me acolher.
E aí a gente volta. Quando está doendo demais, o melhor remédio é curar a nossa dor, enquanto curamos a do outro. O remédio bendito é a caridade. E aí irmão José termina assim: de receber alguém com cortesia em casa, sem demonstrar aflição pela lida doméstica interrompida. Então, já estarás no exercício do verdadeiro devotamento, que significa dar muito mais daquilo que somos que dar daquilo que temos. Reparem que o irmão José ele não falou que não é valoroso dar do que temos, porque quem tem fome pode precisar também de um abraço, mas ele precisa também de arroz, de feijão, de macarrão, da cesta. Não é assim? Quem está com frio pode precisar também de uma palavra amiga ou de um ombro para desabafar, mas naquele momento ela precisa de um cobertor. Dar do que temos é valoroso, mas dar do que somos nos faz diferentes. Não diferente do outro, mas nos propõe a ser diferente do eu ontem. Não querendo superar ninguém, querendo superar a si mesmo. E nós vamos encerrando nossos 30 minutos, para a gente dar sequência com os passos. Como é grandioso para a doutrina espírita colocar para nós um espelho que nos permite olhar para a gente. E esse espelho nos mostra todas as nossas sombras e todas as nossas luzes. Todas as nossas virtudes, mas também todas as nossas necessidades de melhorar. Que tenhamos nós coragem de olhar para nós mesmos, querendo sempre crescer a evolução espiritual, a evolução moral. E se já estamos prontos para qualquer uma das ações em nome do Cristo, que sejamos corajosos e nos coloquemos ao trabalho. Porque se faz urgente o bom testemunho cristão. Porque, como diria Francisco de Assis, o discurso comove, o testemunho arrasta. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos inspire a bem seguirmos seus caminhos, orientados sempre pelo seu Evangelho de amor. Que assim seja.